Olá, alunos do Gera Bicho! Tudo bem? Eu espero que vocês estejam todos bem, empenhados aí nos estudos. Bom, deixa eu fazer um pouco da minha apresentação. Eu sou o professor Mário, trabalho na rede estadual de São Paulo, sou funcionário público e esse ano estou participando aí com vocês nessa jornada dos estudos para o Enem, vestibular, né? E eu sou professor de Biologia e Exatas, ok? Bom, vamos avançar aí com a disciplina de Biologia? Vamos lá? Bom, pessoal, a nossa abertura de conteúdo, né? Ela é uma revisão, tá? E também para aqueles alunos que chegaram atrasados, chegaram depois da aula que o professor já ministrou esses assuntos. Então eu venho aqui como um professor de reforço, tá? Reforçar o conteúdo com vocês. E vamos ver de uma forma breve, né, não tão aprofundada, sobre os assuntos de biologia celular, biologia animal, biologia botânica e ecologia, tá? Super revisão pré-vestibular, foco total, gente. Vamos lá? Bom, vamos falar primeiro da estrutura celular. A célula, né? A área da biologia que estuda a célula é a citologia. Bom, se vocês verem algum termo citologia, eles estão se referindo à célula. E toda célula tem a sua estrutura e suas diferenças, né? Os seres vivos são um grupo complexo, né, de funções, né? Quanto a nível celular, a gente pode diferenciar em dois tipos. Tem as células eucariontes e as células procariontes, tá? Na imagem que vocês estão vendo no vídeo, né, você já só de olhar você já vê a diferença, né, de uma para outra, né? Então eu coloquei um quadrinho aí para vocês para facilitar, tá? O procarionte é sem núcleo definido. Em contrapartida, eucarionte, núcleo delimitado por membrana, tá? A procarionte, poucas organelas, e eucarionte, muitas organelas. DNA circular na procarionte e DNA linear, tá? As células mais complexas são os seres vivos, né? Animalia, tá? Botânica, né? Que é vegetal, tá? E quanto às funções, né? Cada organela ela desempenha funções, tá? Para manutenção e produção de proteínas também, tá? Então é como se a gente imaginasse uma indústria, né? Uma indústria lá, todos os funcionários nessa indústria, cada um tem a sua função. Então vocês imaginem as organelas também, né? Eu citei aqui as organelas chaves, tá? Mitocôndria, ela é responsável por respiração celular, ribossomo, síntese de proteínas, lisossomo, digestão intracelular e complexo Golgiense, que é a secreção. Tudo bem? Continuando o assunto, nós agora vamos falar da divisão celular, né? A célula ela se divide, tá? Quando o ser vivo, mais para frente eu vou falar um pouco de reprodução, né? E no processo de reprodução, as células do nosso corpo elas se dividem, né? E também para manutenção, né? Por exemplo, a gente sofre uma queimadura, né? A gente sofre uma lesão, tem uma casquinha que se forma, né? E depois, para que surja uma nova célula, né? Que as novas elas vêm de baixo para cima, há essas divisões celulares que acontecem, tá? Então são dois tipos, mitose e meiose, tá? Vamos primeiro falar da mitose, né? Que é um processo de divisão celular que acontece no nosso corpo para o crescimento e regeneração. Ela acontece em células somáticas com pele e músculo. Tem apenas uma divisão e no final forma duas células filhas idênticas à célula original, conforme a imagem que vocês estão vendo aí no final, que é o 2N, né? E tem as fases, pessoal. Então, questões do Enem cai muito isso, vestibular também, quanto às fases, né? Eu tenho a prófase, né? Os cromossomos aparecem, a metáfase, eles se alinham no centro da célula, a anáfase, os cromossomos se separam, a telófase, surgem dois núcleos e o resultado sai duas células filhas iguais. Pessoal, cromossomos é um aranhado de DNA que
parece um X, né? Quando vocês forem ver mais para frente, ou em algum livro, apostila, né? Algum exercício, é um emaranhado de DNA, é onde carrega todos os nossos genes, né? Que as nossas características, cabelo, olho, tá? Então, as nossas características hereditárias estão aí nesses cromossomos. Tudo bem? Vamos avançar aqui agora para a meiose, né? Olha a imagem aí da meiose, gente. Né? Tem todo um processo, é bem mais complexo, né? A meiose é o tipo de divisão que forma gametas, óvulos e espermatozoides, tá? Ela acontece nas células reprodutivas e é fundamental para a reprodução sexual. Diferente da mitose e meiose, tem duas divisões consecutivas, tá? No final, forma 4 células diferentes entre si, com metade do número dos cromossomos, ou seja, células haploides, que é o E. Fase da meiose, na parte azul do slide. Primeira divisão meiose, que é a prófase, ocorre o crossing over. O que é isso, professor? Nossa, né? Parece o nome de um filme, de um super-herói. Ó, troca de pedaços entre cromossomos, tá? E cromossomos, desculpa. Isso gera variabilidade genética. Depois seguem as fases metáfase 1, anáfase 1 e telófase 1. Segunda divisão, meiose 2. Aparece uma mitose normal. Forma-se no final 4 células haploides. Tá? Então, essas são as duas fases, tá? Elas acontecem ao mesmo tempo nos seres vivos. Tudo isso acontece no nosso corpo, por exemplo? Acontece, gente, tá? Quando for em reprodução, eu vou voltar nesse assunto de novo, né? A reprodução sexuada, aí vocês vão lembrar desse assunto, tá? Olha só, próximo assunto, pessoal, toda célula tem o seu metabolismo, né? E dentro disso, pessoal, eu vou falar da fotossíntese e respiração, né? No ambiente, né? Seja na parte ambiental e também seja nos seres vivos, tá? E eu coloquei essa imagem da árvore aí, né? Olha lá, o sol, né? O sol é importante, né? Que é a fase clara. E eu tenho a fase escura também, que é a noite. Então, todo processo, ele tem as suas diferenças. E a gente precisa conhecer, né? Esses processos. Olha lá, então está sendo liberado oxigênio, está tendo entrada de gás carbônico, né? Em contrapartida, na respiração, é liberado gás carbônico e entrada de oxigênio, né? Isso que a gente analisa da imagem, tá? Essa questão de seiva bruta, seiva elaborada é uma questão de botânica, é uma outra coisa, tá? Olha só. Fotossíntese, gente. Quimicamente, ela tem uma equação aí pra gente estudar, né? Então, são 6 moléculas de gás carbônico, mais 6 moléculas de água e mais a luz. O que ela vai originar? Né? 6 moléculas de carbono, carbono 6, o H12, o oxigênio 6, mais 6 moléculas de oxigênio 2. Né? Então, essa equação é importante a gente conhecer ela um pouco, né? Então, ela também representa a fotossíntese, essa equação, quando fala a nível químico, né? As plantas usam gás carbônico, água e luz do sol para produzir o quê? Glicose e liberar oxigênio, né? Então, como eu já tinha falado, ela tem duas fases. A fase clara, né? Dependentemente da luz, né? Acontece nos tilacoides. O que é isso, professor? É uma estrutura das folhas, tá? As plantas absorvem luz solar e usam para quebrar a água, né? H2O, liberando oxigênio. A energia obtida será usada para a próxima fase. A fase escura, que ela é independente da luz, também chamada de ciclo de Calvin, né? Ocorre no estroma dos cloroplastos, tá? É uma estrutura da folha, da planta, tá? Usa o gás carbônico e a energia da fase clara para produzir glicose. Olha lá a molécula de glicose aí, pessoal, quimicamente falando. C6, carbono 6, hidrogênio 12, oxigênio 6, né? O que a gente pode resumir disso tudo? Tá? Na fase clara, a planta pega a luz e água e produz energia mais oxigênio. Na fase escura,
escura, desculpa, ela usa essa energia para transformar o gás carbônico em açúcar. Tá? Então, esse é um pequeno resumo da fotossíntese. E a respiração? Olha lá a equação geral, né? Ela é diferente da fotossíntese, né? Então, temos uma novidade aí, o ATP, né? Olhando a equação aí que vocês estão enxergando, ATP o que significa, professor? É adenosina trifosfato, tá? É a parte energética do corpo, tá? Que na respiração precisa. É o processo oposto da fotossíntese. O nosso corpo e as células das plantas usam glicose e oxigênio para gerar energia, tá vendo? ATP, adenosina trifosfato, né? Ela está ligada à respiração celular, que esse ATP é originado, tá? Além de água e gás carbônico. Resumo. A glicose que a planta fez na fotossíntese é quebrada na respiração celular para liberar energia que será usada em todas as funções da célula. Quanto à genética, né? Genética, eu também posso falar um pouquinho de biologia molecular, né? A nível molecular, a gente trata-se do DNA, RNA e síntese proteica, né? Mas, professor, um DNA, o que é? O que é RNA? Eu já ouvi falar isso, né? Em filmes, né, de ficção. Tá? Então vamos aí conhecer toda a estrutura do DNA e a sua finalidade, e as suas diferenças de DNA e RNA, tá? DNA, pessoal, significa ácido desoxirribonucleico, né? Esse nome super comprido, né? Comprido. Ele carrega as informações genéticas de todos os seres vivos. Sabiam disso, gente? É ali que está as informações, tá? Tem o formato de uma dupla hélice, como uma escada torcida, né? Cada degrau dessa escada é formado por pares de bases nitrogenadas. Olha lá. Em alguns livros didáticos, exercícios, vocês vão ver essas letras, né? Letra A, letra C, letra D e letra G dentro de um DNA. Então, vocês têm que lembrar que são as bases nitrogenadas, tá? Adenina, citosina, eu tenho lá timina, guanina, tá? E tem essas ligações, né? Então, a adenina, ela se liga com timina. A citosina, ela se liga com guanina, tá? Imagina essas cores que vocês estão vendo aí do lado, né? Ó, bem ilustrativas, né? O vermelho, que é a timina, ela liga com a adenina, tudo bem? Então, tem essas cores aí representativas, tá? E o RNA? É ácido ribonucleico, tá? Ele é uma fita simples, diferente do DNA. Em vez de timina, que é o T, o RNA usa uma base chamada uracila. Então, essa é a diferença, tá? Quanto às bases nitrogenadas. Ele é feito a partir do DNA e é quem leva as informações para fora do núcleo, é o RNA, tá? Aí eu coloquei umas características, né, do quadrinho para vocês memorizarem, diferenciarem, né, quanto à estrutura, né? O DNA é dupla hélice, o RNA é fita simples. Base específica, a timina, que diferencia-se do RNA pela uracila. E as funções principais. Qual é a função do DNA? Armazenar informações. E o RNA? Levar e interpretar informações. Tudo bem, gente? Quanto às etapas de síntese de proteína. Agora vamos lá, pessoal. Eu coloquei uma forma ilustrativa, né, uma imagem, da transcrição do DNA. Então, mais ou menos, é esse processo que desencadeia-se numa produção de proteína, uma síntese, né? E na imagem ali, pessoal, tá RNA polimerase, tá? É um tipo de enzima que participa no processo de síntese de proteína, tá? Toda terminação ase, tá, que vocês estão vendo aí, são enzimas, tá? Elas têm responsabilidade de participar do processo de catalisar aí os elementos químicos, tá? Então, a transcrição, né, a primeira etapa, tá? DNA, RNA, ocorre no núcleo da célula, tá? A enzima RNA polimerase abre o DNA e monta uma fita de RNA usando uma das fitas do DNA
como molde. Esse RNA é chamado de RNA mensageiro. Tá vendo? RNA-M. Depois vem a segunda etapa, né, que é a tradução, que é do RNA à proteína. Ocorre no citoplasma, nos ribossomos. O RNA mensageiro é lido em trincas de bases chamadas códons. Cada códon corresponde a um aminoácido. Os aminoácidos vão se ligando, formando uma proteína. Tá? Então, resumidamente, a síntese de proteína ela funciona nessas duas etapas: transcrição e tradução. A importância, né, a gente tem que destacar a importância da síntese da proteína. Né? Toda a estrutura e funcionamento do nosso corpo depende das proteínas, hormônios, anticorpos, estruturas musculares e etc. Então, ela é muito importante. Tá? E também tem proteínas consumidas na dieta alimentar. Tudo bem? Depois, pessoal, nós vamos falar dos sistemas fisiológicos. Tá? Então, temos aí... coloquei duas imagens para vocês saber o que é o diferencial. Organela, célula, tecido, vocês vêem esses termos? Né? Meu coração, será que é uma organela? Será que é um órgão? Né? Tem pessoas que confundem com isso. Né? Então, quando a gente fala em sistemas, é quando é o funcionamento, quando tem alguns órgãos, né, que está ali desempenhando certas funções e que funciona dentro de um sistema. Tá? Então, eu coloquei toda a anatomia humana, né, que tem os rins, tem o fígado, tem a traqueia, tem o pâncreas, o coração, a boca, a bexiga, né, os órgãos reprodutivos, tá? Então temos aí um estudo dentro da biologia, né, que é a fisiologia. Tem a humana, tem a animal e também temos fisiologia vegetal. Físio, ele vem de funcionamento, né? Funciona de alguma forma. A logia é estudo, né? Então é o funcionamento de sistemas, tá? Eu tenho ali uma imagem também que ele vem desde um átomo, né? Vem átomo, moléculas, organelas, células, tá? Aí o conjunto de células forma um tecido, o conjunto de tecidos forma um órgão, o conjunto de órgãos forma um sistema e o organismo em si, que é o ser vivo, tá bom? Aí primeiro vamos abordar sobre o sistema digestivo, né? Qual que é a função do sistema digestivo? Transformar alimentos em nutrientes absorvíveis, né? Então, diante de todos os seres vivos, né, o que a gente faz? O que a gente podemos comparar, né? A digestão é intracelular, né? Um exemplo de um ser vivo é os quinidários, né, que são as medusas, né? Tá? Então aí ela tem a boca, né? E as células absorvem esses nutrientes. E a extracelular, que é os mamíferos. Olha lá, então eu coloquei aí uma vaca, né? Ela está tendo uma dieta por vegetais e tem todo um sistema ali digestivo, né? Bem mais complexo, tá? Que tem aí o esôfago, tá? O estômago, o intestino, tem o ânus, então tem todo um processo mais complexo, tá? E função geral do sistema respiratório, né? A gente pode falar sobre o sistema respiratório que são trocas gasosas, tá? Entre o oxigênio e o gás carbônico, né? Eu coloquei umas imagens aí, pessoal, de alguns seres vivos para vocês diferenciarem, né? Quanto à respiração, os seres vivos é bem complexo e eles têm diferenças no processo respiratório, tá? Então temos aí a cutânea, que é os anelídeos, a minhoca, né? A braquial, que é os peixes, traqueal, que é os insetos, e a pulmonar, que é os répteis, aves e mamíferos, tá? Depois temos o sistema excretor, né? O sistema excretor, tá, é onde a gente elimina os resíduos nitrogenados, né? Que elementos químicos os seres vivos eliminam? Amônia, ureia, ácido úrico, tá?
Então eu coloquei aqui alguns seres vivos para vocês estarem vendo o que eles eliminam, né? Que é a maioria dos animais aquáticos, que é os peixes, né? Elimina amônia, né? Temos os mamíferos, muitos anfíbios, tubarões e alguns peixes ósseos, tá? Eles vão eliminar ureia, as aves, insetos e muitos répteis, gastrópodes terrestres eliminam ácido úrico, tá? E qual é o órgão que é responsável, né? É os nefrídeos, tubos de Malpighi e os rins, tá? Cada animal ele tem uma anatomia diferente, tudo bem? Então, mas tem algum lá, um órgão que elimina, né, responsável por eliminar aí ácido úrico, ureia ou amônia, né? No nosso caso é os rins, tá? De muitos mamíferos é os rins, tá? Então eu coloquei uma ilustração aí de um sistema de excretor, né? Então ele tem todo esse processo, tá? Toda essa anatomia que a gente está visualizando aí, tá? Mas infelizmente a gente não vai dar tempo de comentar como que é a etapa, né? Seria uma fisiologia mais aprofundada, tá bom? Depois temos também o nosso sistema nervoso. O sistema nervoso, pessoal, é dividido em duas partes quanto ao seu funcionamento. Eu tenho o cérebro, né? Eu tenho lá a coluna e eu tenho os nervos espalhados pelo nosso corpo, que ele dá a função, né, de sensibilidade, de sentir estímulos externos, né? A gente pega num objeto quente ou frio, então a gente tem essa capacidade devido ao sistema nervoso. Quanto ao seu funcionamento, como é que funciona o sistema nervoso? Ele tem, como é que se fala? São duas divisões, tem o parasimpático e o simpático, tá? Então, na imagem que vocês estão vendo do lado, né, vocês estão vendo como que ele funciona, né? Então, primeiro a gente vai falar do parasimpático, que é o modo de descanso e digestão. Função principal. O parasimpático ele promover o relaxamento e recuperação do corpo, tá? Após o estresse. O que ele faz? Ele diminui os batimentos cardíacos, contrai as pupilas, ativa a digestão, contrai os brônquios, estimula a produção de saliva e sucos gástricos, armazena energia. É como apertar o freio do corpo, né? E o simpático, modo de luta ou fuga, né? Função principal, preparar o corpo para situações de ação, estresse ou emergência. O que ele faz? Aumenta os batimentos cardíacos, dilata as pupilas, melhor visão em perigo, reduz a digestão, menos energia gasta no momento, dilata os brônquios, mais ar para os pulmões, libera glicose no sangue, energia rápida para os músculos, e estimula a liberação de adrenalina. É como apertar o acelerador do corpo. Então, resumidamente falando do sistema nervoso, a gente tem que falar do parasimpático e simpático, tá? Avançando, né, continuando a fisiologia, vamos falar agora do sistema endócrino, né? Endócrino, né, a gente fala dos hormônios, tá? Qual que é a função do sistema endócrino? Regulação lenta e contínua por hormônios. Exemplos de glândulas e hormônios, né? Tireoide, temos dois tipos, T3 e T4. Pâncreas, ele libera insulina e glucagon. E adrenais, que são a adrenalina, tá? Então aí eu coloquei uma imagem para vocês verem, né? Quanto aos seres humanos, né? O hipotálamo, a glândula pituitária, né? Então são essas glândulas que liberam os hormônios, tá, pessoal? Glândulas paratireoides, glândulas tireoides, suprarrenais, testículos, tudo bem? Esse é um dos sistemas que vocês teriam que se aprofundar um pouco mais. Infelizmente não vou ter tempo para lidar com de modo aprofundado, tá? Mas vocês podem estar fazendo pesquisas e estudando de uma forma mais aprofundada, tá bom? O próximo é o sistema reprodutor, tá? O sistema reprodutor seria aí a continuidade, né, da perpetuação das espécies dos seres vivos. Então, a gente fala de reprodução,
né? E os tipos de reprodução? Temos assexuada e sexuada no reino animal e no reino vegetal, tá? Então, assexuada temos por brotamento e por fragmentação. Essa parte vocês vêem muito em plantas, né? E a sexuada, fecundação interna e externa, tá? Vocês enxergam isso muito bem na classe dos vertebrados, essa sexuada, tá bom? E o desenvolvimento ele pode ser direto ou indireto. Esse direto seria as duas pessoas juntos, no caso dos seres humanos. E o indireto, que ele depende da natureza, que é no caso dos vegetais, né? Ele depende lá da água, ele depende de alguma coisa para poder se perpetuar aí e ter a reprodução, tá? Então eu coloquei aqui uma imagem, duas imagens, né? Do sapo, né? Olha lá, que é indireta e direta, né? Eles têm que estar no meio aquático para ter o processo, né? Eles dependem da água. E eu tenho aí um casal, né? Gerando filhos, né? E eu tenho, pessoal, aproveitando o gancho aí para voltar um pouquinho sobre mitose, meiose, né? A questão das divisões celulares, né? Que é as finalidades que a gente já estudou por lá, tá? A professora, eu estou enxergando o número aí 23, 46, né? Esse é o número de cromossomos que carrega do pai e o número de cromossomos que a gente carrega da mãe, né? É metade, 23 do pai e 23 da mãe. Professor, mas se carregar 22 de um, aí a gente, ou der menos ou mais, aí a gente fala de síndromes genéticas, né? Aí acho que o professor, mais para frente, vai abordar sobre, especificamente da genética, sobre essas síndromes e a sua anomalia, que nem, por exemplo, a síndrome de Down, né? São diferenças cromossômicas. Tudo bem, gente? Depois, vamos falar da embriologia, né? Professor, essa palavra, né, embrião, né, é o desenvolvimento dos seres vivos, né, quanto desde de uma única, do zigoto, né, até um ser, que é o bebê, né, por exemplo, no caso dos humanos seria o bebê, né, como que desenvolve toda a célula? Qual área da biologia que explica, né? É a embriologia, né? Então, aqui eu coloquei um esquema, né, bem ilustrativo, bem explicativo, né? A gente lendo aqui, ó, os tipos de ovos, né, que produz oligolécitos, telolécitos, mesolécitos, centrolécitos, né? O que mais que a gente pode observar? Vamos observar a imagem primeiro, tá, gente? As fases, né? Tem fases? Tem lá segmento ou clivagem, gastrulação, organogênese, tá? E aí, quanto à fecundação que eu estou enxergando ali, né, professor, que está bem evidente? União de dois gametas, né, que formam o zigoto. O que vem a ser zigoto? Célula diploide que originará um novo indivíduo, tá? Aí, pessoal, explicando todo esse esquema, eu dividi, né, em partes aqui, tá? Eu destrinchei um pouco o esquema aqui para vocês. Na fecundação, né? O processo começa com a união de dois gametas, espermatozoides e o óvulo. Essa união forma o zigoto, que é a primeira célula do novo ser, uma célula diploide. Depois temos a segmentação ou clivagem. Após a fecundação, o zigoto começa a se dividir várias vezes por mitose. Olha a mitose aparecendo aí, gente. Essas divisões formam várias células chamadas blastômeros, tá? Durante a clivagem, o número de células aumenta, mas o tamanho total do embrião não muda. Ainda não há diferenciação celular. Todas as células são iguais. Depois vem fases de visíveis, que é a parte esquerda do slide, né? De 2 células a 4 células, ela forma 8 células. Depois forma-se a mórula, um aglomerado de 16 células. Em seguida surge a blástula, com cavidade interna e cerca de 32 células. Tá? Então está aumentando o número de células aí. Né? Depois tem a gastrulação. Nessa fase, as células começam a se organizar em camadas. Essas camadas são chamadas de folhetos embrionários. Esses folhetos, ectoderme,
mesoderme e endoderme. Função de cada e a endoderme forma órgãos do sistema digestório e respiratório, além de glândulas como pâncreas, fígados e tireoides. Né? Então, essa gastrulação ela é essencial, importante, assim como as outras, tá, pessoal? Organogênese, né? É a fase final, em que os folhetos embrionários se transformam nos órgãos e sistema do corpo. Cada folheto tem um papel importante na formação do organismo completo. E os 5, né? Tipos de ovos, citados no canto superior direito do slide, né? Que é o anterior. Classificação de acordo com a quantidade e distribuição de vitelo, reserva nutritiva, oligolécitos, pouco vitélio, que é o exemplo, humanos, mesolécitos, médio vitelo, anfíbios, telolécitos, que é muito vitelo, aves e répteis, e centrolécitos, vítelo central, que é os insetos, tá? Conclusão disso tudo, professor? Então, a embriologia mostra o passo a passo de como uma única célula, o zigoto, se transforma em um organismo completo, com todos os órgãos e sistemas formados. É um processo incrível e essencial para entender o início da vida. Completos, né, pessoal? Então, assim, vocês podem estudar de outras formas também, vendo vídeos, vendo a informação. Eu sugiro, pessoal, que vocês, depois vocês quiserem pesquisar, vídeos no YouTube mostrando, né, para vocês as imagens, que daí vocês fixam melhor, tá bom? Aí, vamos falar, formou o organismo. Vamos agora falar dos seres vivos, né? Chegou na parte aí de falar dos invertebrados, tá, pessoal? Pessoal, na zoologia, ela estuda os invertebrados e os vertebrados, tá? Só que nessa aula vai dar para mim falar de cada um bonitinho, como está o sistema digestório, o ambiente que ele vive, a anatomia. Infelizmente não vai dar, tá, pessoal? Eu só vou citar aqui os grupos dos seres vivos, né? E o processo evolutivo. Como assim evolutivo, professor? Né? A gente entende por evolução que o ambiente, né, favorece os seres vivos a criar mecanismos e mudanças no seu corpo, e a gente enxerga aí a evolução. Como é que a gente enxerga isso? Pela anatomia, tá? Então depois vocês vão estudar com calma aí, nas pesquisas de vocês ou por vídeo, cada grupo dos seres vivos que vocês estão enxergando aí. Temos os poríferos, os quinidários, os plateumintos, os nemátodas, moluscas, anélidas, temos os artrópodes, temos os equinodermos, né? É o último grupo aí dos seres vivos, né? Dos invertebrados, e deixa uma curiosidade aí, que animais pertencem a cada grupo, né? Então, conforme vocês vão estudando isso de uma forma mais aprofundada, vocês vão descobrindo, né? Por exemplo, a estrela do mar, ela pertence ao grupo dos equinodermos, né? Plateumintos, a gente fala das planárias, né? Os moluscos, que é o polvo, né? Então tem uns desenhos bem ilustrativos aí mostrando para vocês. E os cordatas, né? Quem são os cordatas, professor? Que é o último grupo lá, né? É os vertebrados, tá? Diferença de invertebrados para vertebrados é que os invertebrados não têm a coluna, né, que segura a coluna vertebral que segura todo o organismo. Já os vertebrados têm essa coluna vertebral, né? E a origem dessa coluna vertebral é chamada de notocorda. Vocês estão enxergando lá no comecinho dessa escala evolutiva. E também, quando a gente fala em evolução, a gente chama de filogenia, né? A filogenia, a gente analisa toda a estrutura do ser vivo, né? Levando em consideração o ambiente também, para construir esse cladograma, tá, pessoal? Essa palavra cladograma é onde a gente aí descreve, né, estrutura aí toda a evolução dos seres vivos, as suas estruturas, tá? Então, vocês estão vendo aí o grupo dos seres vivos, que são os peixes, os anfíbios, os répteis, as aves e os mamíferos, tá bom? Então, depois vocês estudam de uma forma mais aprofundada, pesquisem, tá? Ou quando vocês estiverem em aula, pode estar perguntando para o professor, né? Tudo bem? Depois, pessoal, temos que falar dos vegetais. Não podemos esquecer das nossas plantas, né? Ela também evoluiu, né? As plantas também teve um processo de evolução, representado pelo cladograma que vocês estão vendo aí.
tá? Então, quais são os grupos das plantas? Briófitas, pteridófitas, gimnospermas e angiospermas, né? Então, eu coloquei para vocês de uma forma bem ilustrativa, né? E aqui ao lado, eu coloquei as suas diferenças, né, evolutivas, tá? As briófitas, elas têm as características de avasculares, né? Elas não têm vasos condutores. Pteridófitas, elas já evoluíram, elas conseguiram ter mais vasos condutores. Pausa para a água. Gimnospermas, sementes nuas, e as angiospermas, flor e frutos. Tá? Então, muitos biólogos, estudiosos aí da evolução, eles relatam, né, que as plantas evoluíram das algas, né? Ó. Então, as algas verdes ancestral pertencem ao reino dos protistas, tá? Algas, cuidado com esse tipo de questão, né? Ela pertence aos protistas, elas não têm, por mais que visualmente a gente olha, é uma planta, mas não é, elas têm característica mais dos protistas do que propriamente dito das plantas, tá? Mas tem estudos, né, não é comprovado, né, que não achou o ancestral em comum das plantas, mas o mais próximo é das algas, tá? Então temos aí o grupo das briófitas, musgo, né, não tem vasos condutores, as células da geração mais duradoura são haploides. Pteridófitas, samambaias, né, tem dutos para a condução de nutrientes, seiva, além de caule e folhas maiores. Temos as gimnospermas, né, araucárias, plantas sem flor, com pólen e sementes, e as angiospermas, né, tulipas, plantas com flores, frutos e sementes, tá? E fisiologia vegetal, professor? O que você poderia nos trazer aqui para a aula? Olha só, pessoal, ela tem transporte, né? Como é que é feito o transporte dos nutrientes? Tá? Então a gente pode citar aqui que o transporte, a gente pode falar do xilema, né? Que é o cano que sobe a água. Como que funciona a fisiologia vegetal, né? Então, o que é xilema? Já ouvi falar, professor, lá em ciências, quando aprendi, mas eu não lembro. Ó, xilema é o vaso condutor responsável por levar água e sais minerais, também chamado de seiva bruta da raiz, até as folhas. Esse transporte é sempre de baixo para cima, como mostram as setas vermelhas na imagem, né? E um resumo simples, né? Então o xilema, ele sobe, transporta água e sais minerais, ele vai das raízes às folhas, tá? Então ele tem a importância de hidratar e levar nutrientes ao solo. Floema, né? O entregador de açúcares, né? Que a gente pode falar, né? O floema transporta a seiva elaborada, que é feita principalmente de glicose, produzida na fotossíntese. Essa seiva precisa ser distribuída para toda a planta, para a raiz, caule e flores. Como mostra a imagem, o transporte pode ocorrer para cima ou para baixo. Por isso usamos o termo distribuição. Então, o que a gente pode resumir disso, né? O floema ele distribui, transporta glicose e outras substâncias orgânicas. Vai das folhas para o restante da planta, tá bom? E hormônios, olha lá, a planta tem hormônio, gente, tá? Então temos aí a giberelina, a auxina, a citocinina, o etileno e o ácido abscísico, né? A planta ela tem lá germinação, crescimento vegetativo, florescimento, desenvolvimento do fruto, a abscisão foliar, que é a queda, né? E a dormência da semente. Então ela tem essas fases, né? Que a gente vai falar na reprodução logo após os hormônios, né? Então, ó, o que está em verde é o que ela tem finalidade, né? Então, por exemplo, a giberelina, né? Ela tem germinação, crescimento, florescimento, desenvolvimento do fruto, né? É o que está em verde. Claro que está em vermelho, ela não tem atuação, tá, pessoal? Então, os hormônios aí, esses 5 hormônios, ele tem aí as suas diferenças, né, na atuação, no desenvolvimento pleno da planta, né? Então, a planta ela tem que ter esses hormônios, né, para poder aí ter o seu desenvolvimento, tá?
Então, cada planta aí tem 2, 3 hormônios, né? Então, é diferente, tá bom? Beleza, gente? A reprodução dos vegetais. Vamos lá, alunos. Aqui que a gente pode analisar, né? Primeiramente, a gente tem que entender quem são o grupo, né? Quem que pertence ao grupo das briófitas, que são os musgos, as hepáticas. O ambiente úmido e sombreado, elas têm características, né? Pequenas e avasculares, sem raízes verdadeiras, elas são chamadas de rizóides. Na reprodução, ela depende da água, né? Então é indireta, tá? E a fase dominante nessa reprodução é o gametófito, tá? Então aí, pessoal, na imagem eu coloquei toda a etapa do processo reprodutivo para vocês estarem enxergando e aprendendo e vendo aí, tudo bem? Bom, então agora o próximo grupo é as pteridófitas, né? Que são as samambaias, avencas e calavinhas. Características avasculares, né? Xilemas e floemas, sem sementes, possuem raízes, caules e folhas verdadeiras, reprodução ainda dependente da água, tá? E a fase dominante na reprodução é o esporófito. Tudo bem? Do grupo das gimnospermas, são os pinheiros, araucárias e ciprestes. Tá? Características são vasculares, com semente, mas sem frutos, reprodução independente da água, grãos de pólen, né? Polinização anemófila, que é o vento, esporófito dominante aí, é o que a gente enxerga da gimnosperma. Tá? Então tem a imagem ilustrativa, percebe-se que os ciclos até agora estão diferentes, né? Modificando, né? Tá? Angiospermas, né? Características vasculares, com sementes, flores e frutos, reprodução eficiente, polinização variada, vento e animais, grupo mais diversos e dominantes na Terra, né? Temos dois grupos, monocotiledônia, que é o milho, orquídeas e gramas, e as dicotiledôneas, feijão, rosa, mangueira, tá? Então aí a gente está vendo uma imagem, né, das fases reprodutivas, né? Ela já tem fruto, né? Tem a flor aqui. E, bom, de uma forma resumida, é isso que eu tenho a falar sobre o ciclo, tá bom? Depois, avançando aqui, vamos falar do nicho ecológico e habitat. Qual é a diferença, né, de habitat para nicho ecológico? Né? O habitat é como se fosse um endereço aonde a espécie é encontrada. E o que é nicho? Tá? É a profissão, papel ecológico que a espécie desempenha no ecossistema. Tá? Então, na ecologia, se cai alguma pergunta sobre nicho ecológico, habitat, então aí você já sabe a diferença. Níveis tróficos. O que seriam os níveis tróficos? Né? Seriam aí a representação da posição de uma cadeia alimentar. Né? Então, quais os níveis? Temos os produtores, que é a base da cadeia, que são as plantas e as algas. Condutores, né? Consumidores, desculpa, consumidores, se alimentam de outros seres vivos. E os decompositores reciclam matéria orgânica. Né? Então, aí é isso que eu tenho para falar sobre níveis tróficos de uma forma resumida. E a gente analisando as imagens aí, temos aí produtor, consumidor primário, consumidor secundário, né? E decompositores. Depois vamos falar da cadeia alimentar, né? Olha aí, ó, né? Temos raposa, coruja, né? Temos animais vertebrados, invertebrados, né? Temos produtores, né? Que são as cenouras, gramas, os cereais, né? Então, aí tem umas flechinhas, né, indicando, né, a cenoura é para o coelho, assim como a dieta do coelho é a cenoura e a dieta da raposa é o coelho, né? Então, de uma forma bem ilustrativa aí, vocês vão vendo quem é o primário, quem é o secundário, né? No caso, por exemplo, da cenoura, coelho e raposa, né? O produtor, o consumidor primário é o coelho, o secundário é a raposa, tá? Sequência linear de alimentação, energia transferida de um ser vivo para o outro, e cada organismo ocupa um nível trófico, né? Que é o primário, secundário, tá? E a teia, né?
cadeia, né, a gente falou, e a teia. A teia já é muito mais complexo, né, são várias cadeias conectadas, né, mostra a complexidade real das interações. Um organismo pode participar de várias cadeias, né, então temos aí, né, as amoras, né, as gramíneas, que são os produtores, aí tem os gafanhotos, né, que é a dieta do sapo, tá? A amora, ela é dieta do pulgão, da borboleta, né, do bem-te-vi, né, e assim por diante, tá? Então ela é bem mais complexa a teia alimentar. Depois, vamos falar das pirâmides ecológicas, né, uma introdução aí sobre elas, né? Quando a gente fala, né, níveis tróficos, né, a gente pode representar por pirâmides, tá? É uma representação gráfica. Isso cai muito em Enem, vestibular, né? Então, o que a gente tem que conhecer? Né? Que as pirâmides ecológicas, elas têm números, elas têm massa, elas têm energia, elas também podem ser invertidas, né? Então, há de números, né, ao consumidor, né, conforme a imagem que a gente está analisando, né, ó, eu tenho lá 1.000 árvores, 300 insetos, 27 aves, 29, né, 29 aves, né, que está bem pequeno para mim aqui, tá? Mas eu vou mandar os slides para vocês depois, tá bom? Eu tenho lá de massa, né, quando fala em quilogramas, né, de energia, né, eles falam de as pirâmides de energia, né, pode ser invertidas, né, que é a próxima energia que a gente está vendo, tá? Temos exemplo aí da árvore, do cupim, protozoários, fitoplânctons, a outra, né? Tudo bem, gente? E as relações ecológicas, né? Como esses seres vivos se relacionam no ambiente, né? A gente pode falar de biomas, né? Os biomas aí que a gente conhece, né? Que vocês já estudaram, né? Lá na geografia, em ciências, né? Eles vêm aqui de volta, né? Dependendo do lugar onde o ser vivo está, o habitat dele, né? Que é o local onde ele vive, né? Então aí tem as relações, né? Tem as relações intraespecíficas, eu tenho relações interespecíficas, né? Qual que é a diferença de um e qual que é a diferença do outro, né? A intraespecífica acontece entre indivíduos de mesma espécie, né? Elas podem ser harmônicas ou desarmônicas, né? Harmônicas, né? A gente, né? Pela própria palavra, pelo sentido que a gente conhece, ambos se beneficiam ou não se prejudicam, né? Dentro de harmônicas tem a colônia e temos a sociedade, né? Colônia, organismos ligados entre si fisicamente, os corais. A sociedade, indivíduos cooperam, mas são separados fisicamente. Abelhas, formigas. E a desarmônica, né? Há prejuízo para um dos envolvidos, né? O que é o canibalismo, um indivíduo come o outro da mesma espécie, o louva-a-Deus, competição intraespecífica, disputa por território, alimento ou parceiro. Dois leões brigando por uma fêmea, tá? Isso é a intraespecífica. E a interespecífica, né? Ela acontece entre espécies diferentes. Aí temos que levar em consideração a harmônica e a desarmônica, tá? A harmônica, né? A gente pode falar do comensalismo, né? Um se beneficia e o outro não é afetado. O tubarão e o peixe-piolho. O inquilinismo, né? Um vive dentro ou sobre o outro, sem prejudicá-lo. As orquídeas em árvores. Mutualismo. Os dois se beneficiam. Que é exemplo, cupins e protozoários dos intestinos. Também temos a desarmônica. Alguém sai no prejuízo, né? Amensalismo. Um organismo impede o outro de viver ou crescer. Os fungos, né, que liberam antibióticos no solo. Competição interespecífica. Espécies diferentes disputam o mesmo recurso. Plantas disputam luz. Parasitismo. O parasita se beneficia. O hospedeiro é prejudicado. Carrapato em cachorro. Predação. Um organismo mata e se alimenta do outro. O leão e a zebra. Tá? Então aqui, pessoal, coloquei de uma forma bem ilustrativa, né, um diagrama, né, para vocês enxergarem aí as relações ecológicas intraespecíficas, tá? Então eu coloquei aí de um jeito bem simples e fácil de entendimento. Tudo bem?
E, pessoal, estamos encerrando a aula, tá? Eu queria deixar aí um resumo para vocês, né? Essa fascinante aula de biologia, eu espero ter contribuído aí para vocês, né? Exploramos os mistérios dentro da célula, compreendendo a complexibilidade das estruturas que sustentam a vida. Passeamos pelo reino animal, entendendo como os diferentes sistemas funcionam em conjunto. Mergulhamos na diversidade vegetal, descobrindo como as plantas respiram, crescem e sustentam os ecossistemas. E, por fim, ampliamos nosso olhar com a ecologia. Percebemos como tudo está interligado, esses seres vivos, ambientes e nós. A biologia nos mostra que a vida é uma grande rede. E entender essa rede é essencial para cuidarmos melhor do planeta e de nós mesmos. Nos vemos na próxima aula. Até lá, continue curioso, continue investigando. A natureza tem muito mais a nos ensinar. Pessoal, quero agradecer aqui pela paciência, né? Por volta de uns 51 minutos de aula. Tudo bem? Bom, pessoal, infelizmente eu não consegui me aprofundar tanto no conteúdo como deveria, né? Porque eu tratei aqui de vários assuntos, foi uma retomada, né? Mas vocês podem estar pausando o vídeo de uma forma paralela, fazendo suas pesquisas, as suas anotações, tá? E aí, para melhorar o conhecimento, buscando outras fontes, conversando com o professor também. Tudo bem? Bom, gente, foi um prazer estar aqui com vocês, tá? De coração, viu? Até mais, gente. Tchau, tchau.